Você está sentado? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano. Agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só. Qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só. A acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim, no outro dia, ele assina assim, no outro dia, ele assina assim, no outro dia, ele assina assim. No outro dia, ele assina mais forte. No outro dia, ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia, assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura, para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque, inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim e não assim. O que a gente fez então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só.
nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe nas alegações adicionais novo documento manuscrito dizendo não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio da Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio da Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse chiquine desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Olha que absurdo. Hoje completa 70 dias que o Bolsonaro está preso. Você se lembra por que ele foi colocado sob prisão domiciliar e todas essas cautelares, censurado, impossibilitado de dar entrevistas? Não foi por causa do golpe, não. Foi porque, de acordo com Alexandre de Moraes, Bolsonaro estava envolvido num esquema internacional de coação da justiça brasileira usando o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Aquelas Magnitskys e os vistos sustados, tudo era culpa do Bolsonaro e, por isso, Bolsonaro precisava ser silenciado, proibido de dar entrevistas e colocado numa prisão domiciliar com policiais dentro do seu quintal. Esta era a justificativa. Depois de alguns meses veio a denúncia da PGR sobre essa questão. Denunciaram Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, porém, acredite ou não, Bolsonaro ficou de fora. Como que o Bolsonaro fica de fora de uma denúncia na qual ele foi colocado sob prisão? Vai entender, essa é a justiça brasileira. E durante 19 dias, a defesa está esperando um posicionamento do Alexandre de Moraes em relação à revogação das cautelares. Ou seja, Alexandre de Moraes, você prendeu o Bolsonaro por um crime, não o denunciou, então nada mais certo do que ele sair da prisão domiciliar e poder responder o restante do processo em liberdade, como está Ramagem e vários outros membros do Núcleo 1 e várias outras pessoas. Foram 19 dias de espera até o Alexandre de Moraes responder. 19 dias com Bolsonaro preso. Bom, Alexandre de Moraes muito generosamente respondeu essa questão. A difícil questão de responder, né? Por que manter preso uma pessoa por um crime que ele nem sequer foi indiciado? E aqui vem a resposta.
Moraes cita risco de fuga de Bolsonaro e nega pedido para revogar prisão. Preste atenção no que o Moraes disse. O término do julgamento do mérito da presente ação penal 2668, com a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro à pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado, e o fundado receio de fuga do réu. Vamos lá. O julgamento não terminou ainda, tá bom? Ainda não saiu o acórdão, não saiu a dosimetria da pena, então ainda não está 100% concluso. Então tá errado isso aqui. Segundo, e o fundado receio de fuga do réu. Por que é fundado? Aí ele explica. Como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes a 8 de janeiro. Espera aí. Porque tem pessoas que estão fugindo da condenação desse processo, desse julgamento teatral, dessa abominação. Então, quem não fugiu vai ser condenado também, vai ser penalizado. Estamos prejudicando aqueles que seguem a lei por causa de outros que não seguiram. Dizendo ele, se autoriza a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares, argumentou o ministro. Então, peraí, por duas coisas. Não foi concluído, não foi dada a sentença ainda no sentido de pena, a dosimetria vai ter, né, os votos, e o Bolsonaro está preso porque outras pessoas fugiram. Então, olha, já que tem muita gente fugindo desse negócio do 8 de janeiro aí, vamos manter o Bolsonaro preso? Como se nós não soubéssemos que o verdadeiro motivo é porque Bolsonaro está na frente das pesquisas, é porque ele morre de medo do Bolsonaro falar a verdade e conseguir voltar a ser candidato no ano que vem, porque ele sabe que o Bolsonaro candidato vai ser presidente. E o engraçado é que o Alexandre de Moraes solta essa decisão absurda, assim, mais uma abominação que a gente já está até acostumado, ninguém nem fica revoltado mais, porque é o que se espera dele. Mas o engraçado é que isso sai hoje, no mesmo dia, no mesmo período que a gente descobre que a Itália se recusa a obedecer Moraes porque vê que ele está perseguindo o Tagliaferro, no mesmo período em que saiu o escândalo da Flávia Magalhães, cidadã americana, que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal para vigiar ela e talvez até mesmo, pelo que tudo indica, sequestrar uma cidadã americana. Normal isso tudo. No mesmo período em que se descobre que a situação do Felipe Martins pode vir a levar uma prisão para Alexandre de Moraes por fraudar um documento americano para manter o Felipe Martins preso. Então, assim, a quantidade de escândalos, né, que estão acontecendo, Felipe Martins, Flávio Magalhães, Eduardo Tagliaferro, ele vai e solta na cara dura uma interpretação de que Bolsonaro tem que ficar preso ainda. Eu tenho vergonha de um policial federal que acata ordens dessa maneira, essas ordens. Eu fico pensando, quando sair uma ordem, por exemplo, sei lá, vai ter mais casas aí invadidas, busca e apreensão. Eu fico imaginando a vergonha que deve ser. Me desculpa isso, mas um cara vai lá, forma em direito, estuda, passa no concurso para ser policial federal, certamente com o sonho de lutar contra o crime, e de repente ele vira um jagunço miserável para prender pessoas inocentes e perseguir quem critica o ditador. Que vergonha de vocês que fazem isso. Eu tenho vergonha, se fosse meu filho, minha filha, eu pediria para vocês sair. Se fosse meu filho numa situação dessa, eu falaria assim, larga essa porcaria, joga fora esse distintivo. Acabou a Polícia Federal. Deve ter muitas pessoas boas ali dentro, eu tenho, acho que a maioria. Por que não reagem? Por que não fazem algo? Será que um salário de 10, 15 mil vale a alma da pessoa? É sério, vale mesmo? Se eu parar para esse vídeo aqui, senão amanhã eles mesmos vêm me visitar de novo.